Olá, boa noite. Hoje é o Dia Internacional do Consumidor, data que muita gente aproveita para conseguir um bom desconto em algum produto que tanto deseja. Mas esse dia tem uma importância muito maior, que também é de interesse do cliente. Informação sobre os nossos direitos e orientações para escolher a empresa que realmente respeita o consumidor. Pelo segundo ano consecutivo, os planos de saúde lideram as reclamações. Veja na reportagem outros setores que têm desagradado a clientela e dicas para você saber o que fazer para não ser passado para trás. Com um problema grave no ouvido direito, Adalberto precisa de cirurgia urgente. E o plano de saúde demorando a autorizar. Aí fui entrando em contato. De lá para cá foi arrastando 60 dias. Eu fui ligando e pedia 3 dias, pedia 48 horas, pedia 72 horas. Disposto a entrar com processo contra a operadora, o vigilante procurou ajuda. E a solução foi bem mais simples. Até que eu liguei para o doutor Júlio, ele me orientou a entrar em contato com a ANS. Aí eu entrei em contato na ANS na segunda-feira, na quarta-feira já. Eles já tinham resolvido o problema, já me deu a solução, de onde o médico me indicou o médico, entendeu? E provavelmente amanhã já até marca a cirurgia, entendeu? A falta de informação que não chega ao consumidor. Eu acredito que essa falta de informação não chegar é até proposital, para evitar realmente ele ter as informações para que ele utilize os direitos dele. Campeões de reclamações pelo segundo ano consecutivo no levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, os planos de saúde somaram mais de 23% das reclamações. Em seguida, o ranking apresenta questionamentos sobre produtos, serviços financeiros e telecomunicações. Ainda segundo o IDEC, as dúvidas contra as operadoras de saúde são por conta de reajustes considerados abusivos, negativas de cobertura e ausência de informações adequadas sobre o plano. A humanização do trato do consumidor, do lado da linha, quando liga lá para o saque, não está uma TV estragada. Está uma pessoa agoniada, com a família agoniada, precisando de saúde. E ela socorre a quem? A quem ela tem contrato, que é de direito dela exigir aquilo. E ao contrário, ela recebe um protocolo, ou seja, ela é maquinizada, né? E aí você não humaniza a relação. Subindo de posição no ranking desde 2015, sobre os produtos, as dúvidas são relacionadas a defeitos e descumprimentos de ofertas. Os cartões de crédito lideram as reclamações no caso dos serviços financeiros. Já o setor de telecomunicações inclui problemas em relação à telefonia móvel, TV por assinatura e internet. Essa questão de conscientizar que tem direitos, eu acho que até já ocorre nos dias de hoje. Hoje temos sites onde o consumidor tem voz, onde ele reclama do serviço, do produto, ele tem um diálogo direto com as grandes empresas. Agora, o grande problema é o que reclamar, quais direitos eu tenho. Hoje nós temos uma lei que é válida, que todo estabelecimento ele tem que ter um código presente. Mas e aí? Como consumidor ele vai pedir um código, ele vai ler o código, ele vai mostrar, se depois disso tudo, leia seu papel, vai fazer valer. A punição para as empresas que desrespeitam o código, ela precisa vir, porque o maior bem da empresa sempre é o cliente. Os motoristas que passam pela BR-356, ali na altura do bairro Belvedere e Santa Lúcia, na região centro-sul da capital, precisam ter muita paciência. Ainda permanecem interditadas 2 pistas da rodovia, medida que foi tomada após a verificação do abatimento do solo e o risco da queda do muro de contenção. As obras necessárias no local dependem da retirada das famílias que vivem na base da estrutura. Com a interdição das 2 faixas na pista sentido Rio de Janeiro, o trânsito na região, que já é complicado, em horários de pico, fica ainda pior. Costuma agarrar um pouquinho, viu? Não melhorou muita coisa não. Essa interrupção que houve na pista ali realmente atrapalha. O trânsito já é pesado e mais alguma coisa que uma obra talvez não bem feita, né? Então acaba ocorrendo essa dificuldade do trânsito de hoje em dia. Pela manhã havia gente trabalhando no local. Em nota, o DR informou que está fazendo estudos dos riscos e o que será necessário para a recuperação da pista. O abatimento de um trecho no asfalto da BR-356, continuação da Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre os bairros Belvedere e Santa Lúcia, também afetou moradores do Morro do Papagaio. As 22 famílias que moram aqui, embaixo do muro de contenção da rodovia, já foram notificadas pela Defesa Civil e pela Urbel. Eles terão que deixar o local. Muitos não têm para onde ir.
É o seu caso, né, Andréia? Exatamente. Não tenho para onde ir. Eles vieram aqui ontem e falaram que hoje eu tinha que desocupar aqui. Me deram duas opções. Uma para me poder no Granja de Freitas lá um abrigo ou arrumar um aluguel até R$500. Eu olhando, muitos aluguéis não aceitam gente que tem crianças. E os outros, 2 cômodos. Mesmo assim eu vou ter que pagar água e luz. Eu não sei o que fazer, estou desesperada. Ela mora nessa casa há mais de 10 anos e é mãe de 4 filhos. Imagina arrumar com 2 cômodos. E lá embaixo tem um predinho desocupado de 3 quartos. Eles estão enrolando para poder entregar isso para nós. A esposa desse pedreiro já deixou o local. Ele ainda não. Acordo facinho, qualquer barulho, eu tô pulando, tô indo embora, se der tempo, né? Às vezes nem dá. A esposa saiu, mas você não vai sair? Não, eu não vou sair, não. Eu vou esperar, porque a gente tá para resolver. Mas até lá para quarta-feira eu creio que a gente já não tá mais não. Não há previsão para a liberação das 2 pistas interditadas. Enquanto isso, é preciso ter ainda mais paciência no trânsito que já é caótico. A Prefeitura de BH informou que técnicos da companhia urbanizadora da cidade estão fazendo a abordagem para desocupação imediata do local. Das 22 moradias que precisam ser desocupadas, 3 já estão livres. Em 18, as famílias já foram orientadas e falta apenas uma para receber a devida orientação. A Procuradoria-Geral do município está ajuizando uma ação para a remoção das pessoas nos casos em que as notificações não forem de imediato acatadas. Pancadas de chuva estão previstas até amanhã desta sexta-feira em Belo Horizonte, segundo o alerta da Defesa Civil. As precipitações devem ter volume entre 20 e 40 milímetros e devem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem ultrapassar os 50 quilômetros por hora. Veja agora como fica o tempo amanhã nas outras regiões do estado. O tempo volta a ficar instável e há a possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em boa parte do estado. Podem ocorrer pancadas de chuva isoladas no extremo norte e no nordeste mineiro. Em Belo Horizonte, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Os termômetros vão de 23 a 34 em Divinópolis, de 21 a 31 graus em Montes Claros. Variam dos 17 aos 29 em Caldas. E em Juiz de Fora, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Uma agência dos Correios foi arrombada em Tapiraí, região centro-oeste do estado. Houve troca de tiros com a polícia, que conseguiu prender 3 suspeitos. De acordo com a PM, 6 bandidos quebraram a porta da agência dos Correios a marretadas. Eles estavam colocando o cofre dentro do carro quando a polícia chegou. Houve troca de tiros e 2 assaltantes foram baleados e presos. Um terceiro suspeito também foi detido e os outros 3 conseguiram fugir para um matagal. O carro usado pelos bandidos tem placas de Uberaba. A polícia apreendeu também 2 armas de fogo. Durante o rastreamento, os policiais contaram com a ajuda do helicóptero da PM e cães farejadores. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca, apreensão e de prisão em vários pontos de Sabará, depois que um adolescente foi morto na cidade. O motivo seria a rixa entre gangues rivais. Segundo a polícia, ele e outros 2 homens são apontados como os executores de um menor de 14 anos, que aconteceu em janeiro e que teria ligações com a disputa entre 2 gangues da região, exatamente a gangue a quem ele pertenceria, a gangue Mangueiras, contra a gangue Eucalipto. O fato teria acontecido em virtude da morte do pai desse homem. O beiço, como era conhecido, foi executado por integrante da gangue rival. Segundo a polícia, vocês assassinaram um inocente, um garoto de 14 anos, por causa de uma vingança. Não tem nada para falar não, senhor. Além de William Gabriel da Silva Santos, de 20 anos, os outros suspeitos de envolvimento no homicídio do adolescente são Tiago Almeida Cássio, de 29, e Felipe Augusto Oliveira, o Fubá. Sei de nada, sei de nada, nada. Você é integrante dessa gangue mesmo que a polícia falou? De nenhuma. O plano deles, em verdade, era matar o irmão do Rodrigo. Como o Rodrigo não aparecia, então eles mataram a vítima para que o irmão aparecesse no velório e então colocasse em prática a sanha assassina deles. Após a morte do Rodrigo, a família então fugiu do bairro com a roupa do corpo praticamente, deixando móveis
utensílios domésticos, tudo dentro da casa. Eles, então, não satisfeitos com a barbárie de ter matado um irmão, ainda foram lá e botaram fogo na casa. De acordo com a Polícia Civil, essas drogas e a submetralhadora calibre 380 foram localizados e apreendidos no endereço onde outros integrantes da gangue foram presos. 3 menores também foram apreendidos na mesma operação. Os 3 menores estão sendo ouvidos e vão ser liberados para os pais mediante termo de entrega e responsabilidade. Os outros 3 maiores vão ser flagrados por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, e os 3 envolvidos nesse homicídio, nós vamos dar cumprimento aos mandados de prisão e serão encaminhados para o sistema prisional. Um carro pegou fogo após uma batida com outro veículo na BR-262, perto de Nova Serrana, no centro-oeste do estado. 3 pessoas ficaram feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a motorista de um carro de 27 anos perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu em outro carro. No veículo estavam 2 bombeiros militares que iam para o trabalho. O carro deles pegou fogo após a batida. Segundo a concessionária Triunfo, que administra a rodovia, a motorista e um dos bombeiros foram levados para o hospital de Bom Despacho com escoriações leves. O outro bombeiro sofreu fratura no fêmur e foi socorrido para Nova Serrana. Segundo a PRF, no momento da batida, um caminhão estava parado no acostamento e também foi atingido. Ainda de acordo com a polícia, o acidente pode ter sido provocado por um carro que saiu de uma estrada vicinal e entrou na pista de repente. O motorista não parou e não foi localizado. Os moradores de um bairro de Varginha, no sul do estado, estão preocupados com a infestação de caramujos. Os animais estão em terrenos vagos, nas ruas e até dentro das casas. Só deste lado aqui, ó, neste muro, a gente contou mais de 20 bichos como esse. É uma infestação que, segundo os moradores, vem ocorrendo com frequência. E é perigoso, que pode estar passando doença até mesmo para as crianças, né, que convivem aqui nesse local. À noite, principalmente quando chove, a situação é pior. Este terreno aqui, que segundo os moradores, tem muito entulho aqui também, que acaba provocando o aparecimento de mais bichos como aquele. Olha só a situação que está esse local. São muitos bichos, né? Às vezes as pessoas de moradores, às vezes querem fazer uma horta, às vezes para verdura, não tem como por causa da manifestação. Você disse que vocês estão com medo da dengue também, por quê? Também. Porque o que acontece? Às vezes chove muito, fica muita água parada dentro da casca deles e nisso transmite dengue. Teve que colocar uma proteção aqui no portão para evitar que eles entrassem para dentro da sua casa. Isso. Aqui na casa da minha menina, a hora que ela achou na cozinha dela, entendeu? Então tá muito perigoso. Então, por favor, que olhe pra gente aqui do Jardim Áurea, que a gente tá realmente abandonados aqui. Em frente à casa da dona Leila, olha só, são vários. Nós estamos cansados de viver com esse problema. A minha ervinha aqui sobra tudo aqui, ó, com esse problema de caramujo. Tem um mau cheiro muito forte na hora que a gente joga o cal ou então um sal. Nós não sabemos como combater eles aí. Nós queremos uma solução para combater esses caramujos. A Prefeitura de Varginha informou que faz a limpeza bairro a bairro durante todos os meses. No caso mostrado na reportagem, a Prefeitura vai notificar o dono do terreno para fazer a limpeza. Caso contrário, ele será multado. Agentes de controle de endemias da Prefeitura de Belo Horizonte estiveram hoje no Sion, na região centro-sul da cidade, desenvolvendo ações contra a febre amarela, depois que um macaco foi encontrado morto no bairro. Colégio fechado em plena quinta-feira. As aulas foram suspensas para a dedetização que seria feita nessa manhã. Cerca de 3.850 estudantes, além dos mais de 400 funcionários, foram liberados e retornam às atividades na sexta-feira. Cada 6 meses, nós fazemos esse trabalho juntamente com a empresa terceirizada, né, de desratização, combate a insetos alados, aranha, aracnídeos no caso. A própria empresa nos notifica, ó, tá vencendo o prazo e tal, vamos renovar e tudo. Nós fomos notificados há 2 dias, no dia 13, nós tivemos todo um trabalho de comunicar aos pais, aos funcionários, que hoje haveria essa necessidade
de estar interrompendo as atividades para participar dessa campanha. A aplicação do veneno está sendo feita num raio de 200 metros deste colégio. Isso porque na região foi encontrado um primata morto nos últimos dias. De acordo com informações recebidas, os homens que fazem a aplicação do veneno usam roupas especiais. Isso para a proteção deles. Eles param a cada 30 minutos, tem um intervalo de 20 e depois retomam o trabalho. Esta escola municipal, que também fica no bairro Sion, na zona sul de Belo Horizonte, tomou a mesma medida. Dispensou a comunidade escolar. Os agentes da Secretaria de Saúde detetizaram o local e as áreas externas dos outros imóveis da região, prédios e casas. A preocupação é com o mosquito Aedes aegypti, que transmite a febre amarela, além da dengue, chikungunya e zika. Segundo a Secretaria de Saúde, o corpo do macaco encontrado morto no bairro foi recolhido para análise de contaminação. Ainda não foi confirmado se o vírus da febre amarela circulava no organismo do primata e a ação da equipe de zoonoses é preventiva. Desde julho do ano passado até agora, foram registradas mais de 100 mortes pela doença em Minas. Neste ano, 3 pessoas já morreram da infecção em Belo Horizonte, mas, de acordo com a Secretaria, contraíram a febre em outros municípios. Muito bom, ótimo, maravilhoso. Aqui mesmo, prédio Pernilongo, que é os montes. O inseticida que está sendo lançado combate o mosquito, mas não será usado na Mata das Borboletas, que fica na mesma região. A área é de preservação ambiental e, segundo esse funcionário, o macaco não teria morrido dentro do parque. Lá dentro não tem nada, porque eu trabalho lá dentro. Eu sei que os 6 macacos que tem lá, ontem mesmo eles estavam lá, não tem animal nenhum morto lá dentro. É importante reforçar que os primatas não apresentam riscos para a saúde humana e que eles não transmitem a febre amarela. Pelo contrário, os animais doentes ou mortos que são encontrados são um importante sinal para a vigilância de possíveis doenças. Aposto que tá todo mundo aí em casa encantado com essa criança aqui, né? Eu também tô. Esse mocinho é o Pedro Amaral Martins. Ele tem 10 anos, veio lá de São João del Rei, não é isso, Pedro? Quando que você começou nesse universo musical? Conta pra gente. Olha, uma vez eu fiz uma viagem lá em Fátima com a minha família. Aí eu voltei apaixonado por Nossa Senhora e comecei a pedir pra minha mãe comprar uma Nossa Senhora do meu tamanho. Aí eu comecei a pesquisar nas músicas de coração, que na minha escola tem muito isso. Aí eu pesquisei essas músicas, aí eu comecei a achar Ave Maria. Aí no meio, quando eu fui procurar essas músicas, eu achei o André Bocelli. Aí eu perguntei pra minha mãe, quem que é esse moço aqui, mamãe? Ela falou, esse é o André Bocelli. Quer que eu te mostre outras pessoas pra você ver qual que você gosta mais? Ela me mostrou um monte, Luciano Pavarotti, Sarah Brightman, só que o que eu mais gostei foi o André Bocelli. Aí eu comecei a cantar, aí eu entrei num coral. É difícil? Ah, não, quando você quer cantar não é difícil. Como é que você se sente quando você tá cantando? Ah, sinto feliz, não é? Tem que ser feliz. Agora, você tem 10 anos, já tá assim, todo lindão desse jeito, se apresentando, música clássica. O que você pensa pra você daqui a uns anos? Ah, não sei, daqui a uns anos eu penso em aparecer na TV, ficar... Já tá aparecendo, ó. Oi. E um dia eu espero conhecer e cantar com o André Bocelli, né? É um sonho pra todo mundo. Agora, enquanto isso, como é que você está se apresentando ou ainda não está se apresentando? Ah, eu apresento em igreja, o teatro lá de São João del Rei, teatro municipal. Pessoal, me assiste aí, viu?
E tomara que vocês gostem da minha voz. E tchau! Daqui a pouco você vai saber como obter ajuda de universidades para fazer a declaração do imposto de renda. O prazo para entrega vai até o dia 30 de abril. E até lá, algumas universidades da capital oferecem atendimento gratuito para quem tem dúvidas. A PUC Minas é uma delas. Fabrícia fez a declaração sozinha e se confundiu com os programas. Ela resolveu buscar ajuda para retificar o documento e evitar uma multa. Eu teria de declarar 2018 normalmente, só que eu baixei o programa de 2017 e fiz a retificação dela, então veio a multa para eu pagar. Aí eu vim aqui para o pessoal me ajudar a resolver. Vou declarar 2018 no programa correto e retificar 2017. Para Wilson, que está desempregado, a orientação gratuita para preencher a declaração foi de grande ajuda. Além de você ter o benefício de ter a gratuidade do serviço, você tem a certeza que está sendo bem prestado. Não vai ter problema com o fisco. O atendimento funciona no núcleo assistencial fiscal. Para acessar o serviço, basta agendar ou comparecer ao local, além de trazer toda a documentação necessária para o preenchimento da declaração. O trabalho é de alunos de Ciências Contábeis da PUC Minas, sob orientação de professores. A Receita Federal espera receber, neste ano, cerca de 28.800.000 declarações de imposto de renda à pessoa física referentes ao ano base 2017. O prazo para entrega vai até o dia 30 de abril. Devem apresentar declaração de ajuste anual quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, quem teve receita bruta com atividade rural acima de R$ 142.798,50, os que tiveram rendimentos isentos e não tributáveis com soma superior a R$ 40 mil, ou contribuintes com bens e direitos acima de R$ 300 mil. Se o contribuinte esquecer, e é dia 30 de abril, né, ele ainda não fez a declaração, ele vai pagar uma multa, né? Ele paga uma multa, que é um valor de R$ 165, mas ainda pode ser um valor referente ao imposto devido. Agora, se ele errou, se ele fez alguma coisa, né, algum lançamento indevido, você tem como retificar. Nós temos o ECAC, você tem como fazer uma senha do ECAC. A gente auxilia também depois desse período. O NAF ele funciona todo o período letivo, os alunos não ficam aqui, vão atendendo em todo o período letivo. Na nossa página alterosa.com.br/JA, você encontra todas as informações sobre o atendimento à população na PUC Minas, além de outros locais que oferecem o serviço de graça. No sábado da outra semana, dia 24 de março, haverá um mutirão das universidades com a Receita na Praça da Estação. O JA termina aqui, você assiste agora ao SBT Brasil. Boa noite e até amanhã a partir das 7h15. Tchau!